E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da reatância capacitiva. Observe o quadro. Nele eu ilustro um gerador de força eletromotriz alternada e um capacitor de capacitância C, onde a DDP entre seus terminais é representada por V. Percorrendo essa malha no sentido da corrente elétrica estabelecida em certo instante, a primeira lei de Kirchhoff nos fornece a seguinte igualdade: menos E mais Q sobre C é igual a zero. Sendo assim, Q sobre C é igual a E e, portanto, a carga Q é igual a C vezes E. Logo, eu posso escrever que a carga é dada pelo produto da capacitância pela diferença de potencial V. Observe a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Derivando agora ambos os membros dessa igualdade em relação ao tempo, nós vamos obter a seguinte expressão. A derivada da carga em relação ao tempo nos fornece a corrente elétrica. E isso é igual a capacitância C vezes a derivada da DDP em relação ao tempo. Recorrendo agora à notação complexa abordada nos vídeos anteriores, vemos que I chapéu é igual a capacitância C vezes a derivada em relação ao tempo t de V chapéu. Substituindo agora nessa expressão essa informação na busca da solução particular ou solução estacionária, conforme vimos anteriormente, vemos que I barra vezes a exponencial de I ômega t é igual a capacitância C vezes a derivada em relação ao tempo de V chapéu. V barra eu posso tirar da derivação pelo fato de permanecer constante. Portanto, nós temos pela frente agora a derivada em relação ao tempo da exponencial de I ômega t. A derivada dessa exponencial é dada pela própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Portanto, aparece nesse produto o termo I ômega. Consequentemente, obtemos a igualdade ilustrada no quadro. Aqui aparece I ômega exponencial de I ômega t. Simplificando a exponencial, vemos que V barra é igual a I barra sobre. Então, nós temos I vezes ômega vezes C. Admitindo agora, sem perda de generalidade, que φ é igual a zero, de forma que I barra seja igual à sua amplitude Im, então nós temos Im sobre I vezes ômega C. Agora, o número complexo I pode ser escrito a partir da expressão de Euler da seguinte forma. Nós temos que I é igual a exponencial de I vezes π sobre 2. Vamos entender por quê. A exponencial de I vezes π sobre 2 é igual ao cosseno de π sobre 2, que é 0, mais I vezes o seno de π sobre 2, que é 1. E, portanto, obtemos I. Levando essa informação nessa igualdade, nós vamos obter que V barra é igual a Im sobre ômega C vezes a exponencial de menos I vezes π sobre 2. A partir de agora, fica fácil determinar V chapéu. Então vamos lá. V chapéu é igual a V barra, que aqui se encontra, então nós temos Im sobre ômega C, que multiplica a exponencial de menos I vezes π sobre 2 vezes a exponencial de I ômega t. Logo, obtemos a exponencial de I, que multiplica ômega t menos π sobre 2. Nós podemos agora, enfim, obter a solução V em função do tempo. Para fazer isso, basta tomar a parte real de V chapéu. Observe o resumo feito aqui ao lado. A parte real da exponencial de I vezes θ é igual ao cosseno do ângulo θ. Fazendo uma analogia,
Vemos que V, em função do tempo t, é igual a Im sobre ômega c, que multiplica o cosseno de ômega t menos π sobre 2. Nós podemos agora desenvolver este cosseno. Nós vamos encontrar o seguinte termo: cosseno de ômega t vezes o cosseno de π sobre 2 mais o seno de ômega t vezes o seno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é igual a 0, anulando este termo, e o seno de π sobre 2 é igual a 1. Consequentemente, nós vamos obter aqui simplesmente o seno de ômega vezes t. Observe até aqui as expressões obtidas e todo o cálculo realizado. A partir de agora, nós temos condições de determinar a corrente elétrica no circuito. Para fazer isso, eu vou recorrer a essa expressão. Observe que a corrente elétrica dada pela derivada da carga em relação ao tempo é igual a C vezes a derivada da DDP em relação ao tempo. Faço uma analogia com essa mesma expressão na forma complexa. Então vamos lá. E, portanto, em função do tempo t é igual. Então agora nós temos a capacitância C multiplicando a derivada de V em função do tempo. Este termo sai da derivação pelo fato de ser constante e eu já posso simplificar a capacitância no numerador com a capacitância no denominador. Então nós vamos obter aqui Im sobre ômega. Muito bem. Vezes a derivada em relação ao tempo do seno de ômega t. Eu vou derivar quem está fora, mantendo quem está dentro. E depois vou multiplicar pela derivada de quem está dentro em relação ao tempo. Fazendo isso, você vai encontrar ômega cosseno de ômega t. Simplificando ômega, vemos que a intensidade da corrente elétrica I em função do tempo t, dando o devido destaque, é igual a Im, que multiplica o cosseno de ômega t. Deixa eu arrumar um espacinho aqui no quadro para que a gente possa fazer análise gráfica com tranquilidade. Então vamos lá. I em função do tempo t é igual a Im vezes o cosseno de ômega t. Nós podemos agora escrever I chapéu em função do tempo a partir dessa expressão. Observe sempre o resumo colocado aqui ao lado. A partir dela, vemos que I chapéu em função do tempo t é dado por Im, que multiplica a exponencial de I ômega t. Muito bem. Observe as expressões obtidas a partir do cálculo realizado. Analisando agora essas duas expressões, vemos que a diferença de potencial V estabelecida entre os terminais do capacitor está atrasada de π sobre 2 em relação à corrente elétrica. Para ilustrar este fato facilmente, nós podemos representar esses dois números complexos no plano complexo utilizando vetores. Observe o quadro. Aqui eu vou representar a amplitude da corrente elétrica, dada simplesmente por Im. Muito bem? Aqui, através desse vetor, eu vou representar o número complexo I chapéu. E observe que atrasado de π sobre 2 em relação a I chapéu, nós temos V chapéu. Observe esse vetor em questão. Então aqui nós temos V chapéu. E aqui eu ilustro simplesmente a sua amplitude dada por essa razão. Então aqui nós temos a amplitude Vm dada por Im
IM sobre ômega C. Muito bem. Observe o gráfico obtido a partir das expressões encontradas. Note ainda que esses dois vetores estão girando no plano complexo no sentido anti-horário com velocidade angular ômega. Muito bem? Bom, vamos definir agora a reatância capacitiva. A partir de toda essa análise, e conforme vimos no vídeo anterior, a reatância capacitiva é definida pela razão Vm sobre Im. Consequentemente, nós vamos encontrar que Xc é igual. Vm é dada pela seguinte expressão, Im sobre ômega C. Observe no gráfico, por exemplo. Então, nós temos Im sobre ômega C, sobre Im, simplesmente Im. Simplificando a amplitude da corrente elétrica, vemos que a reatância capacitiva, representada por Xc, é dada por 1 sobre ômega C. Note que a unidade da reatância capacitiva, assim como a unidade da reatância indutiva, é o ohm, pois ambas são definidas por essa razão, V sobre I. Sendo assim, a reatância capacitiva representa uma resistência oferecida à passagem da corrente elétrica. Note agora, a partir dessa expressão, a seguinte análise. Vamos admitir que ômega tende a zero. Então vamos lá. Vamos admitir que ômega tende a zero. Sendo assim, a reatância capacitiva explode, ela vai para infinito. Logo, nesta situação, além das placas do capacitor estarem separadas, elas estão isoladas entre si, de forma que, nesta situação, eu reforço, o circuito está aberto. Agora, se a frequência angular vai para infinito, se ela aumenta, a reatância capacitiva vai para zero, demonstrando que variações rápidas são transmitidas. Se ao invés do capacitor tivéssemos no circuito um resistor, a diferença de potencial entre seus terminais é dada pelo produto da resistência pela intensidade da corrente elétrica. A partir dessa expressão, vemos facilmente que a DDP e a corrente elétrica estão em fase. Sendo assim, a reatância de um resistor é simplesmente sua resistência R, não necessitando de nenhum cálculo adicional. Muito bem? Para finalizar o vídeo, eu vou resolver um exercício que trata do cálculo da reatância capacitiva, para que você possa ver pelo menos como utilizar essa expressão. Eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos admitir que a força eletromotriz alternada do gerador tem uma frequência de 60 Hz e a capacitância do capacitor é igual a 5 microfarad. A partir da expressão obtida, vemos que a reatância capacitiva é dada por 1 sobre ômega C. Consequentemente, nós temos 1 dividido por 2 vezes π vezes F vezes a capacitância. Substituindo os dados, nós vamos encontrar 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência de 60 Hz vezes a capacitância, 5 microfarad. Sendo assim, a reatância capacitiva é dada por, após efetuar os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 531 ohm. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.